E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Matheus Vicente e hoje vamos aprender a como criar o nosso servidor de relatórios utilizando o Horse. Bacana? Bom, gostaria de me apresentar para quem não me conhece. Como eu já disse, me chamo Matheus Vicente, sou desenvolvedor Delphi desde os meus 17 anos e atualmente trabalho na Fiorelli Software. Tenho certificação de Delphi Developer da Embracadeiro e venho participando de alguns eventos da comunidade com o intuito de compartilhar o conhecimento. Então vamos lá pessoal, a primeira questão que fica seria por que criar um servidor de relatório? Por que a gente tem que criar esse bendito servidor? Bom, hoje em dia, disponibilizar o seu software ou pequenos recursos dele que faça sentido ao seu usuário na nuvem para que possa ser consumido a partir de qualquer dispositivo, plataforma ou lugar é uma realidade e também uma necessidade. E um recurso que a gente pode explorar bastante são os relatórios. Imagina só, criar uma API, um servidor, onde você possa ter ali um aplicativo, um site na web e até mesmo seu software desktop, todos consumindo e gerando relatórios de um mesmo ponto. É uma sacada fenomenal, em que vai te ajudar na manutenção e na disponibilização de informações importantes ao seu cliente. Você só precisa ali estabelecer um padrão de comunicação que todas as aplicações que vá consumir isso entendam e também respeitar alguns conceitos, que em poucos passos a gente vai ter uma API pronta e robusta. No nosso exemplo, todo relatório gerado será devolvido no formato de PDF, para que quem requisitou consiga ler isso de forma fácil, seja um site, um aplicativo, ou até mesmo você baixar e exibir ali direto no computador do usuário. E antes da gente começar, vamos entender o que eu tenho nesse projeto, né? O que você precisaria para fazer algo parecido com esse projeto. Para gerar ali o meu relatório, eu vou estar utilizando o componente do Forts Reports. Ele é gratuito, eu baixei pelo próprio Get-It do Delphi, eu tenho o Delphi Community Edition aqui na minha máquina e foi por esse motivo que eu optei por ele. Mas a ideia não é a gente ficar preso a um componente que gere relatório específico. Eu estou usando aqui o Forts, você vai poder utilizar ali qualquer componente que seja seu para poder gerar relatório. Você só tem que ter ali o conhecimento para poder converter ele para um PDF e ali na parte do Horse que faz a comunicação e pega esse PDF, devolve para quem requisitou, vai ser igual para qualquer um, independente de qual seja o componente que você utilize. Bacana? Da questão do banco de dados, eu estou utilizando o SQLite porque é um banco muito simples e fácil de distribuir. Eu vou poder colocar o arquivo dele junto com os fontes do GitHub, não vai precisar de instalar nenhuma DLL ou algo à parte para poder fazer ele funcionar. Mas aí você vai ter o seu banco normal, a estrutura dele normal no seu servidor. Então vamos lá, vamos a partir dessa base que a gente tem, tentar começar a fazer a nossa API de relatório. Já estou aqui com o meu Delphi aberto, né? E antes da gente começar a sair codificando qualquer coisa, vamos instalar tudo que a gente precisa para poder fazer esse servidor de relatório. E é muita pouca coisa. A gente só vai precisar instalar o Horse e um Middle que se chama Horse Octet Stream, que vai ali nos possibilitar trafegar o stream desse nosso PDF do servidor para quem requisitou. Bacana? Então, antes da gente vir aqui, eu vou lá na minha pastinha do projeto, onde está o meu DPRJ, vou abrir aqui o meu prompt de comando e vou utilizar o boss para poder instalar o Horse. Vou dar aqui um boss init, na verdade, né? Eu ainda não configurei ele aqui. Bacana. Criado toda a configuração do boss, eu vou dar um boss install Horse e aí ele vai instalar para mim. O segundo e último plugin componente que a gente precisa instalar é o Horse Octet String, né? Então eu tenho aqui o link dele no GitHub. Ele é gratuito, né? Já tem até aqui o comando na documentação para você poder instalar utilizando o boss. E aí você vai entrar aqui e vai ver que já tem até um exemplo explicando como que usa ele dentro do Horse. Muito simples, muito bacana, né? Vamos voltar aqui para a pastinha, vou abrir aqui o meu prompt, copiei lá o comando que ele diz para utilizar, vou colar, boss install o link do Middle, dá um enter, ele já vai instalar aqui para mim, vou fechar. Vamos voltar para o Delphi, ó. Ele pede aqui para recarregar o projeto, porque houve alteração no DPRJ dele. Vamos falar que sim, foi tudo instalado, né? Já para confirmar, vamos fazer o uso aqui da Unity Horse e mandar compilar para ver se está tudo ok. Olha só, deu certo, então ele já instalou para a gente tanto o Horse como o único Middle que a gente vai precisar para essa API, que seria o do Octet Stream. Então vamos lá, vamos começar. A primeira parte que seria bacana a gente analisar aqui
seria a camada de conexão com o banco de dados. Vai ser a estruturinha aqui da nossa API, do nosso servidor, que vai se conectar com o banco de dados. Para isso a gente vai utilizar data models e a nomenclatura que eu utilizo para ele são services. Então vão ser ali as services nossas que vai fazer a conexão. Vamos criar aqui um file new order. Ele vai ter aqui data. Vou criar um data model. Vou salvar ele aqui. Criar uma pastinha CRC. Services. E vou dar um nome desse daqui de services.base. Por que services.base? Esse data módulo aqui ele vai ter alguma configuração bem básica que a gente vai poder criar outros data módulos herdando dele que já venha com essa configuração. Por que isso? Porque dessa forma a gente vai aproveitar alguma coisa que precisa ser feita e não vai precisar ficar replicando ela para cada service que a gente for ter que criar. Então vou dar um nome aqui dela de service base. E o que ela vai ter aqui? Simplesmente vai ter a conexão com o nosso banco de dados. Ela já vai ter ali toda a conexão configurada, todo o caminho que você tem que ler, onde está o seu banco, a porta, o usuário, você vai fazer nessas services aqui. No nosso caso, como eu falei, é um banco SQLite, então só vou precisar informar ali o diretório onde esse banco dá, nada mais que isso. Mas você pode colocar aqui qualquer configuração que seja necessária para o seu banco de dados. Vou pegar aqui então um FD Connection, vou jogar aqui, renomear ele para Connection, né? Só vou desativar aqui o Connection Storage Usage para o runtime igual a false e vou desativar o Login Prompt. A questão de conexão, aí vai da conexão que você tiver que fazer e configurar para o seu banco normal, igual você configurava lá no seu Delphi, na sua aplicação, cliente-servidor, não muda nada, pessoal. No meu caso aqui o drive é o SQLite e para ele eu só preciso informar aqui a propriedade database, que é o diretório onde está o meu banco de dados, nada mais. Vou testar aqui a conexão, conectado com sucesso, salvando, só vamos analisar aqui, certo? Vou remover aqui essas declarações e remover a variável global porque a gente não usa para nada. Pronto, a gente tem aqui a nossa service base. Ah, mas não tem código nenhum. Muito bem, é porque aqui a gente não colocou nenhuma configuração para conectar no banco ou configurar o pool, que seja. Se você for ter algo disso no seu servidor, é aqui que você vai fazer. Feito isso, vamos criar a nossa segunda service. Vou vir aqui em File New Order e essa nossa segunda service já vai ser criada herdando da nossa service base. Por isso eu vou escrever aqui em cima base, que ele vai listar para a gente um objeto inheritable, que seria aqui a nossa service base. Vou dar um OK. Então ele já criou aqui para nós uma segunda service, um segundo data model, mas já vem, ó, repare, com uma conexão pronta para a gente utilizar. Vou salvar aqui. SRC Service, vou dar o nome dela de service.base.simples. Mas ainda, por que é essa service.base.simples? Bom, veja bem, pessoal. Além da gente ter uma service com uma configuração ali básica, a gente vai ter uma service também já pensada e preparada para aqueles cadastrinhos que a gente tem de monte na nossa aplicação simples, para aqueles relatórios que a gente tem que mostrar ali só uma simples tabela, sem detalhes, sem nada. Fala a verdade, tem muito desses aí na sua aplicação, né? E pessoal, se você for analisar a lógica e a estrutura para você exibir isso, é sempre igual, é uma tabela e você não precisa ficar codificando nada. E é por isso que a gente vai criar aqui uma estrutura simples, no nosso caso do cliente, que é só para mostrar uma tabela de cliente, já é herdada essa base simples. Se você tem uma tabela para mostrar, por exemplo, um relatório de grupo, de marca, de produto, você herdaria desse simples. Ah não, eu tenho aqui um relatório, uma query que eu tenho que fazer, que junta com várias outras queries, que é da minha venda, que é do meu pedido. Beleza, aí você já cria uma outra service, só herdando da service base, porque você vai precisar de uma configuração um pouco mais avançada. Mas isso daqui vai matar 70% dos seus cadastros que você tiver dentro da sua aplicação. E vamos lá, vamos renomear ela aqui para service base simples. E aí nessa service aqui a gente só vai adicionar uma query, um TFD query, e vou colocar o nome dela de query report, para que qualquer outro objeto, outra service, deixa eu colocar aqui query report, né? Para que qualquer outra service que herde dessa service base simples já venha com essa query para a gente poder utilizar.
Nesse momento não vai ter aqui nenhuma codificação, mas é preciso, pessoal, enxergar um pouco além, vendo as possibilidades que essa estrutura vai te possibilitar. Aqui já é pensando em um projeto de grande porte para você poder ter uma estrutura de fácil manutenção e pouco tempo até de manutenção e otimização de desenvolvimento dentro dela, né? Então a gente tem essa estruturinha aqui e agora sim, vamos criar nossas services de cliente. A service que vai ali conectar e dar o select na nossa tabela de cliente para poder listar ele para a gente. Então aqui só vamos na parte de código, né? Remover essas variáveis globais, porque a gente não usa. Também remover essa declaração. Nossa service de cliente, como que ela vai ser? File new order. Ela já vai ser herdando da nossa service base simples, porque a gente quer fazer um relatório simples de cliente. Só dar um select na tabela, mais nada. Então vou escrever aqui em cima simples. Ele vai mostrar aqui para mim a service base simples. Vou salvar ela aqui. Services.cliente. E nela a gente, vou renomear aqui também, service cliente, né? Remover essa variável global, que a gente não vai utilizar. Remover essas declarações. E nela a gente vai colocar aqui uma instrução SQL dentro da nossa query, que veio por herança, né? Então a gente vai dar aqui o nosso select. Eu vou mandar ele trazer para mim os atributos de ID, nome, sobrenome, e-mail e telefone da minha tabela de cliente. Eu tenho uma tabela aqui de cliente. Vou mandar executar. Então eu já trouxe aqui para mim. Tem 1000 registros. Vou salvar. E vou vir aqui em Fields Editors e mandar adicionar todos os fields para mim. Certo? E por enquanto é só, pessoal. Na camada de conexão com o banco de dados, a gente só faz isso ainda. Não teve codificação nenhuma. É só questão ali de estrutura, da gente não ficar colocando conexão junto na onde vai ser gerado lá o relatório e poder separar toda essa questão de desenvolvimento, até porque você vai poder depois avançar aqui nessa sua service, ter algum tratamento, questão de filtro, enfim, o que seja. A regra de negócio vai ficando tudo aqui. Agora a gente vai criar os nossos relatórios. Por eu estar utilizando Fortes, ele vai pedir ali para mim que eu use algum formulário ou algum frame para poder jogar ele e poder editar, desenhar o nosso relatório. Só que a gente vai programar pensando no mesmo caso de uso aqui da nossa camada de conexão. Vamos criar uma camada de relatório onde a gente vai ter algo pronto ali de forma genérica, que qualquer relatório nosso possa utilizar. A gente tem algo mais pronto ainda para os relatórios simples. Imagine que a gente quer resolver ali 70% do nosso relatório simples. E a gente vai ter, enfim, o nosso relatório de cliente ali configurado, o relatório individual. Então vamos ter ali 3 classes, 3 configurações até a gente chegar no nosso principal. Vou fechar aqui as certas que foram criadas, né? Deu um erro aqui do Delphi. Bacana. Eu vou criar aqui um frame porque é onde eu vou jogar o meu relatório e vou exibir ele para a gente poder editar. Ele vai dar essa mensagem aqui, pessoal, porque o que acontece? O frame, ele é um componente, possui uma biblioteca visual. A gente trabalhando com console, uma aplicação console, ou se você for trabalhar com uma DLL, enfim, o que seja, para publicar esse servidor, ele trabalha de forma não visual, não utilizar bibliotecas visuais. Porque você não vai exibir um formulário lá para o teu usuário no servidor, não vai ter nada visual mesmo. Então ele acaba dando isso. Porém, é uma necessidade do Fortes. Ele precisa ali de um frame, de um form, de algo para você poder jogar ele e editar. Mas você pode dar sim aqui, não tem problema algum, já que você não vai de fato exibir isso. Você só está usando ele para containerizar e utilizar o relatório em modo de design time aqui, né? Eu vou jogar aqui ele só para vocês verem como que fica. Ele vai ficar dessa forma para a gente editar. Então eu vou mandar salvar. Aqui na pasta CRC eu vou criar uma outra pasta chamada reports. E esse daqui vai ser o nosso reports.base. Vocês vão ver que ele que vai ter nesse primeiro momento a principal codificação. Lembrando, pessoal, é importante vocês terem a capacidade de abstrair e entender que essa estrutura que eu estou mostrando é uma opção viável, né?
para você poder expandir a sua API de relatório. Mas nada impede de você simplesmente criar direto o teu relatório de cliente, não tem problema nenhum. Você vai criar, analisar a forma que está sendo feita aqui e codificar unicamente para aquele relatório. Você vai criar uma única service lá de cliente. Enfim, nada impede. É importante a gente saber abstrair para poder fazer do nosso jeito e entender também qual que é o intuito dessa estruturinha que está sendo criada. Nesse caso aqui, esse reports.base, eu criei ele com o seguinte objetivo. Eu quero que na minha aplicação, no meu sistema, todos os relatórios tenham ali o mesmo cabeçalho, né, e o mesmo rodapé. E eu vou definir aqui nesse reports.base. Eu vou renomear aqui o meu frame. Vou colocar o nome dele de report base. E vou renomear o componente de relatório que eu joguei simplesmente para report. Bacana? Vou vir aqui na parte de código, remover essas declarações que eu não vou usar por enquanto. E como eu disse, né, eu quero que todos os meus relatórios tenham ali algum padrão de design, né? E nesse relatório aqui, nesse reports.base, eu vou colocar o cabeçalho e o rodapé que eu quero que seja exibido em todos os relatórios do meu sistema, todos. Né? Como que o intuito aqui não é a gente perder tempo com essa questão de design e tudo mais, até porque você já vai ter ali o seu relatório customizado, você já sabe como customizar o seu relatório. Eu já vou copiar esse template que eu tenho pronto e que eu desenvolvi aqui especificamente para o evento. Eu vou colar ele aqui, né? Então simplesmente eu tenho, deixa eu alinhar, uma banda aqui de header e uma banda de footer, aonde sempre vai ter aqui essa parte preta escrito Intensive Delphi em cima, e no footer aqui eu coloquei para exibir a data e a hora que esse relatório está sendo gerado. Simplesmente isso, nada mais. Agora eu vou criar um outro frame, herdando do frame base, com o intuito do quê? De que todo relatório simples herde desse outro frame. Vamos ver como vai ficar. Vou vir aqui, File, New, Other. Vou pesquisar aqui esse frame que a gente acabou de criar, chamado base, né? Escrever base, ele vai aparecer aqui para mim em reports base. Vou dar um OK. Então ele já criou aqui para mim. Vou salvar ele, né? CRC, reports. Ele vai se chamar reports.base.simples, né? Ele tem o mesmo objetivo do reports.base. Eu quero manter ali um padrão de design, de estrutura nos meus relatórios. Porém, esse daqui, ele tem um adicional, que é atender os casos dos relatórios simples que a gente tem no nosso sistema. É aqueles relatórios que a gente só lista informação de uma tabela, nada mais, nada menos. Então, para adiantar alguma codificação e para manter até um padrão de que novos desenvolvedores não cheguem e criem novos relatórios fora desse padrão, eu vou colocar aqui um template. E aí qualquer tipo de relatório simples vai herdar desse daqui, já tendo toda essa estrutura pronta pra gente. Bacana? Então se eu vou renomear aqui o nome do meu frame que ele criou, eu vou colocar report base simples, né? O nome do componente de relatório já veio ali com o mesmo nome do frame que eu herdei, né? E eu vou colar aqui, pra gente não perder tempo de novo, duas bandas nesse meu relatório, né? Deixa eu mandar colar aqui. O que são essas bandas aqui? Eu dei o nome dela de banda cabeçalho, porque é nela onde eu vou colocar ali as colunas da minha tabela que eu quero nomear. E aqui uma banda de detail, que é onde ele vai exibir os dados para mim, né? Onde ele vai carregar os dados da minha tabela. Então, no nosso caso de cliente, imagina só, a gente vai colocar aqui uma label para o nome de cliente, para o sobrenome, para o e-mail. E aqui na banda detail a gente vai colocar lá as labels para ele poder listar os clientes para a gente, né? Aí outra coisa importante, imagine que esse reports base.simples vai trabalhar em conjunto com a service base simples que a gente criou. Nesse caso, a gente já tem definido que é uma única query que vai ser utilizado. Então a gente já pode definir aqui também que vai ser um único dataset, um único data source, perdão. Eu vou pesquisar aqui então um data source e colar ele. Vou renomear para ds report e associar aqui no meu report. Já estou adiantando esse desenvolvimento, porque isso daqui você vai fazer para todo relatório simples. Então já vamos colocar aqui que é feito uma única vez. Coloco aqui o meu DS e associo esse DS ao meu componente de reports na propriedade data source. Muito bem. E agora, por último, mas não menos importante, a gente vai criar de fato o nosso relatório de cliente. Então eu vou vir aqui em File, New, Other
E agora eu vou analisar. Poxa, esse relatório de clientes que eu quero criar é algo complexo ali que eu quero mostrar um mestre de detalhe ou algo do tipo, ou é só um relatório simples, uma listagem simples e básica que eu vou fazer? No nosso caso, é uma listagem simples. Então, já fica o pega. Digita aqui simples. Ele vai listar para a gente, ó, report base simples. Vamos criar esse relatório herdando do reports base simples. Olha só, ele já vem com tudo aqui para a gente. Vou mandar salvar. Vou dar o nome dele de reports.cliente. E aí eu vou só renomear aqui o nome do frame, né? Vou colocar reports cliente, né? Report cliente. E agora a gente só tem que fazer o quê? Colocar aqui nessa parte preta, né, as labels ali para nomear as colunas que a gente vai listar. E aqui na banda de detail, que seria essa banda bem pequenininha aqui, antes do nosso footer, colocar os nossos DB labels, né, DB text, que vai trabalhar em conjunto com o nosso dataset para poder carregar os clientes. Novamente, para não perder tempo com isso, já vou pegar uma colagem que eu tenho aqui. Então eu vou jogar aqui na minha banda preta de cabeçalho os labels, né? Veja só, eu tenho aqui o código, nome, sobrenome, e-mail e telefone. E aqui no meu detail eu vou só colocar os labels para exibir os campos, né? Os meus, no caso aqui do Forts, é um DB text. Pronto, a gente criou aqui um relatório simples. E se você tiver, por exemplo, que fazer um relatório de marca, você só vai herdar desse relatório simples e jogar as labels igual a gente jogou aqui, nada mais, nada menos. Você vai ter ali todo um relatório padronizado e igualzinho de forma simples. Bom, a gente até agora só estruturou e configurou, tá na hora de codificar alguma coisa, né? Vamos lá. Bom, só vou aqui na seção de código desse frame que a gente acabou de criar, vou remover essa variável global e também vou remover essas declarações. Para a gente codificar, vamos iniciar criando a estrutura lá no nosso reports base, falando assim, ó, todo relatório vai ter que ter essa estruturinha, vai usar esse código. Então vamos pegar todo o código que vai ser utilizado em todas as opções e colocar lá. Se tiver algo específico no simples, vamos colocar no simples. E por fim, o que tiver que especificar no relatório de cliente, a gente especifica no cliente. Então vamos voltar lá para o reports base, né? E iniciar aqui. Bom, como a gente acabou de ver, todo e qualquer relatório do meu sistema vai herdar do reports base. Então eu vou querer colocar aqui a geração, a chamada para gerar e converter esse relatório para PDF dentro do meu reports base, já que todos vão herdar dele, não tem por que eu ficar colocando em outro lugar e ter que repetir esse código, né? Então eu vou declarar aqui uma função pública, né, function chamada getReport. O que esse getReport vai retornar? Bom, lembra que lá no começo do vídeo a gente instalou um mirror, o Octet Stream, para poder trafegar o stream do nosso relatório aqui entre o servidor e a nossa aplicação front-end. Bom, esse mirror ele vai disponibilizar para a gente uma classe que facilita já o tráfego em fio e possibilita algumas configurações, como por exemplo, você já colocar o nome e a extensão desse arquivo, desse string que você está trafegando, e é ela que eu vou utilizar. Essa classe ela se chama tFileReturn e ela fica dentro, vou colocar aqui o uses, ó, horse.octedString, que é o mirror que a gente instalou. Faltou uma vírgula aqui, vou mandar criar esse método. Beleza. Nesse caso com o Forts Report, no primeiro momento eu vou gerar e salvar esse relatório PDF em algum diretório. Depois eu vou pegar esse PDF do diretório que ele foi salvo e carregar dentro dessa classe chamada tFileReturn aqui e vai devolver ela para quem requisitou. Para gerar, vamos criar aqui uma função privada, né? Já vamos colocar essa função para gerar e salvar esse relatório, né? Então vamos para o procedure save report to file e a gente vai chamar ela aqui dentro da nossa função getReport. Primeira coisa que a gente vai fazer é isso. Bom, ficou faltando aqui colocar um filtro, pessoal. Na verdade, um componente, né? rlpdf_filter, que é ele que vai ser responsável no caso do Forts para converter o nosso relatório para PDF. Então vou colocar aqui, né?
E para você simplesmente converter aqui o seu relatório, primeiro você gera, né, dá um prepare, no caso do Fortes, viu pessoal? Um prepare e você dá um report.save to file. Aí a gente vai ver aqui como que vai pegar esse diretório e o nome do arquivo. Mas antes de mais nada, é sempre importante se atentar a isso. Como eu havia dito, a gente está trabalhando com uma aplicação não visual. E por default, o Fortes ele vai exibir ali uma tela de load quando você for mandar dar um prepare ou mandar salvar esse relatório em algum lugar. E isso não pode acontecer em servidor, pessoal. Você não pode trabalhar com recursos visuais no servidor. Você não pode exibir uma janela, uma tela lá no servidor, porque vai até derrubar ele. Então vamos tomar sempre cuidado para isso não acontecer. E no caso do Fortes, eu aconselho nem configurar direto no reports as propriedades para isso não ocorrer. Vamos configurar direto no código antes de imprimir para ter certeza que mesmo se alguém for lá e desmarcar a configuração, o código vai passar e vai forçar tudo que a gente quer. A gente precisa aqui nele, ó, report.printDialog, que se eu não me engano é para mostrar um dialogzinho, uma janelinha na hora que for imprimir. Vamos dar um false, né, que eu não quero que exiba isso. Além dela, a gente tem também aqui um show progress, que é para mostrar uma barrinha de progresso quando o relatório está sendo gerado. Não tem que exibir, não pode acontecer. E quando a gente dá um save to file, por estar usando esse PDF filter, ele também vai mostrar um show progress. E a gente não pode deixar isso acontecer. Por isso vamos pegar aqui rlfilter.showprogress, igual a false. Dessa forma o nosso código fica um pouco mais seguro em relação a esses problemas de usar uma biblioteca visual no servidor. Bacana? Bom, aqui para definir o diretório e o nome desse PDF onde vou salvar, por enquanto eu vou colocar como get report file path e vou criar aqui essa funçãozinha, porque a gente vai se preocupar com isso daqui depois, né? Deixa eu criar aqui essa função, ela vai retornar string, aí já vai retornar ali para mim o diretório onde tem que salvar esse PDF e o nome dele também, né? Por enquanto não vai retornar nada. Pronto. Então na funçãozinha ali get report a gente já gerou e salvou esse relatório, esse PDF em algum lugar. Agora vamos pegar ele e retornar ali para quem requisitou, né? Então a gente vai fazer aqui result igual tfile return .create. Aí ele está pedindo aqui pra gente, ó, qual que é o nome desse arquivo, desse file que você está criando, né? Vamos criar uma funçãozinha aqui também, ó, get report file name, ou na verdade só report name, né? Que ele vai retornar, por exemplo, é clientes.pdf, o nome desse relatório. Vai ser essa funçãozinha. Por enquanto ela não vai retornar nada também, né? E vamos passar ela aqui no create. E a gente põe aqui .pdf, né? Porque ele vai retornar, por exemplo, é um relatório de clientes, é um relatório de produtos. Essa função vai retornar isso, só o nome do relatório. Aí a gente adiciona a extensão aqui para simbolizar que é um PDF. E por fim, ele pede para você passar aqui um string, né? Que é o PDF em fato, o string dele. Vamos criar uma outra função aqui, get report string. E vamos declarar aqui function get report string vai retornar um tMemory string. Dentro dessa function, a gente simplesmente dá um result igual a tMemoryString.create. E aí, esse memory string, a gente dá um load from file. Por que from file? Porque o PDF já está salvo em algum diretório. Vamos pegar esse PDF, carregar para um string e colocar ele lá no nosso file return. Aonde que esse PDF está? Bom, vamos usar a mesma funçãozinha que a gente usou para salvar, né? Get report file path. Depois a gente implementa ali nela, vê como que vai ficar, mas todo mundo usando ela, no final não vai ter erro. Agora aqui, eu vou declarar duas variáveis de modo privada, uma chamada freport name, do tipo string, e outra chamada freport directory, também do tipo string. E eu vou alimentar essas duas variáveis no create no nosso frame. Por quê? Veja só, vamos criar aqui um constructor, né? Constructor create. No frame aqui tem que passar o owner t component
tem que ser um override. Muito bem. Só vou chamar aqui o constructor da herança, né, para não ter nenhum erro. E vou definir essas duas variáveis aqui no create, o report name e o report director. O que é esse report name? Esse report name é o nome do PDF que vai ser salvo em disco, tá? É diferente da função get report name. Por quê? Porque para a gente salvar esse em disco tem que imaginar o seguinte: pode ser que o relatório de cliente seja requisitado ao mesmo tempo por 2 usuários. Então você não vai poder pegar e salvar esses relatórios no mesmo diretório com o mesmo nome. Porque vai ocorrer de você salvar o relatório do usuário A, que fez filtro para pegar somente usuários ativos, em cima do relatório do usuário P, que não quer nenhum filtro nesse relatório, quer ver todos os clientes. Então a gente tem que pensar nessa questão de conflito, de que cada relatório tem que ter um nome meio que único, meio que de forma única. Por isso no create aqui desse frame, eu já defino um nome para ele baseado no seguinte, ó. Formatar aqui no caso. Eu vou pegar o nome que você definir para esse relatório. Quem que é esse nome? Get Report Name. Esse nome, pessoal, ele é algo familiar, como por exemplo, clientes, produto, marca. É o nome do relatório, sim, uma label exibível, né? Vou pegar ela e vou concatenar aqui, ó, por um ponto S de novo, com o dia, mês, ano, hora, minuto e milissegundo, segundo que esse relatório está sendo gerado. Essa é uma forma aqui só para a gente poder garantir que não vai gerar de forma duplicada, mas você pode ter outros meios, né, para poder gerar de forma única esse nome. Estou aqui .pdf, então eu vou dar um format datetime, pegando aqui, ó, eu quero exibir a data como dia, mês, ano, hora, minuto e segundo, e a hora que esse formulário está sendo criado. Não. Como que ficaria isso no final? Bom, imagine que esse daqui seja o relatório de clientes, porque o get report name vai retornar aqui cliente. Então ele ficaria clientes, né? Hoje é dia 8/12/2020, às 10h45 e 55 segundos, por exemplo. .pdf. Então o relatório ele vai ser salvo com esse nome lá no servidor, em algum diretório que a gente vai definir ainda. É alguma forma de você impossibilitar ou minimizar até a zero, tem que ser zero, a chance de ter duplicidade no nome desse relatório para um arquivo não sobrepor o outro, porque você vai ter concorrência e se você deixar alguma brecha para que essa duplicidade ocorra, ela vai acontecer, uma hora ela vai acontecer, então você precisa eliminar isso. Para a gente devolver para o cliente, não fica legal exibir desse nome, né? Então é por isso que eu criei aqui de forma separada, que eu criei essa propriedade fReportName e que eu criei uma função getReportNames, onde ela só vai retornar a palavrinha clientes. Depois a gente vai ver como que isso vai funcionar. Mas lá, na hora que ele baixar, o relatório vai ir com o nome clientes.pdf. Então, independente se o usuário A ou o usuário B está requisitando o relatório de clientes ao mesmo tempo, os dois vão receber o arquivo com o nome clientes.pdf, mas cada um com ali a parametrização que pediu para ser gerado esse relatório. E o servidor tem que saber lidar com isso, certo? E aqui eu vou definir o diretório onde esses relatórios vão ser salvos. Existem várias formas de você chegar e definir isso. Pode ser uma configuração no seu banco de dados, para um diretório específico, mas aqui no meu caso eu vou pegar a pasta temporária do servidor, né? Ou, no caso, a pasta temporária da minha máquina. Então, vou ter aqui get temp diretório, para pegar um diretório temporário. Vou criar aqui uma função do tipo string, né? E aí, pessoal, aqui como eu falei, você vai poder ter uma configuração com o banco de dados. E no meu caso, eu só vou pegar aqui o diretório temp da minha máquina. Então, já vou até colocar aqui, que é um código que eu uso, para poder pegar a pasta temp, que não é nada relevante aqui com o intuito da palestra. Você pode, inclusive, sim, usar essa pastinha, esse código aqui para pegar o diretório temp, mas a gente não precisa explicar o que está acontecendo aqui. Bom, feito isso, a gente tendo essas duas variáveis, né? A gente consegue definir aqui o get report file path
Por quê? Quem que é o getReportFilePath? Ele simplesmente vai ser aqui o nosso freport director, que seria lá a nossa pasta tempo, uma pasta configurável, mais o nome desse relatório, freport name. Então ele vai retornar aqui pra gente, lá na pasta tempo, pega o PDF cliente, número tal. É isso que ele vai fazer aqui. E só faltou a gente definir agora a funçãozinha getReportName, que eu falei para vocês que se for um relatório de produto, vai ser produto, se for cliente, clientes, né? E aí como que a gente vai fazer isso? Vai colocar 1 milhão de if aqui para ver? Calma, já vou explicar. Antes disso, eu vou querer declarar aqui o meu método destructor, destroy, override. Por quê? Nesse caso, eu quero que após o PDF ser gerado e enviado para minha aplicação front-end, ele seja removido do servidor. Eu não quero deixar nenhum resquício dele. Então eu vou deletar esse arquivo. Por isso eu vou pegar aqui, se esse arquivo existir, né? Se file existe, que arquivo? A mesma funçãozinha que a gente usou aqui para pegar, por exemplo, o load from file, getReportFilePath. Então se esse arquivo existir, deleta ele para mim, delete file. getReportFilePath. Só isso. Bom, e a última função que faltou é o getReportName, que seria um labelzinho ali para ficar algo familiar na hora que for devolver esse arquivo para o nosso front-end, para o nosso cliente. Por default, eu vou colocar aqui report, certo? Porém, eu vou vir aqui nessa função, vou até mudar ela está como privada, vou colocar ela como protected. Para quê? Para as classes que herd dessa daqui consiga enxergar essa função, e vou declarar ela como virtual, possibilitando que quem herda dela também reescreva essa classe, essa função, a chamada dessa função, perdão. Com isso, pessoal, a gente pode ir lá no nosso reports.cliente, não sei se vocês lembram, né, aqui reports.cliente, vou vir aqui na declaração protected, e vou reescrever essa função function getReportName do tipo string, vou dar um override, e agora eu vou falar aqui que o result dela vai ser clientes. Muito bem. Eu tenho um relatório de produtos, reescreva essa função aqui e fala que o report name dela é de produtos, por exemplo. Poderia ser alguma propriedade, também uma variável, que seja, mas faça algo nesse sentido, porque agora a gente nunca vai instanciar o treport base com um treport base simples, né? A gente sempre vai declarar o final, que seria aqui o report cliente ou um report de produto, e aí ele sempre vai pegar a função baseado na instância que a gente tem. Se eu tenho a instância de report cliente, ele vai olhar e acionar essa função. Mas eu criei lá um relatório de marca e esqueci de fazer essa reescrita. Não tem problema. Ele vai olhar aqui e vai pegar o do base. E aí ele vai retornar para a gente lá um report.pdf, que dependendo da forma que você for exibir isso, não tem problema algum. Ele vai pegar já, jogar esse PDF lá no mobile ou mostrar já direto o resultado. O usuário nem fica sabendo o nome dele. Isso daqui é só uma sacada da gente ter um nome mais familiar e amigável para ser exibido, certo? A gente já terminou aqui no nosso reports.base e vamos definir agora aqui no nosso reports_base.simples. Vamos pensar o que todo relatório simples tem, que teria que ter, e vamos codificar aqui. Bom, todo relatório simples vai ter uma service, que é onde vai estar a conexão com o banco e vai listar os dados para a gente. Então vamos declarar aqui private fService. Tá, mas que tipo de service é essa? Certo. Se o relatório é simples, ele automaticamente vai estar dando, as services dele vai estar dando da service simples. Por isso a gente pode fazer o uso aqui, eu já até fiz, né? Deixa eu só pegar ela aqui pra gente. Service base.simples. E aí a gente fala que a nossa service é desse tipo. Eu vou criar aqui na seção protected uma propriedade service, tservice simples, para deixar essa propriedade visível para quem herdar do report base simples. Vocês vão entender já já porque a gente usa isso. E basicamente a gente vai ter aqui na seção pública o método constructor
create, né? Aí tem o owner, the component, override e o método destructor, destroy, override. Vou mandar gerar ele aqui para mim. Por quê? Gente, para não precisar ficar destruindo em todo relatório simples essa service que vai prover os dados para você, a gente destrói aqui. Então a gente dá um fservice.free, certo? A gente ficou faltando definir qual que é o dataset desse nosso data source. Não existe e não tem como você definir ele agora, porque ele vai apontar para uma instância que ainda não foi criada, para uma query que não foi criada. Por isso a gente vai definir ela no momento que essa query for criada. Então aqui no nosso create a gente vai dar um ds_report.dataset é igual ao nosso fservice. Olha só, ela aparece aqui a nossa query report. E a gente definiu o nosso dataset, porém a service ainda não foi criada. Que momento essa service vai ser criada? Bom, vamos criar aqui uma procedure do tipo virtual, deixa eu só colocar aqui o nome dela, initialize service, né? Ou vamos pôr aqui criar services, criar service. Ela vai ser virtual e abstract, não vai ter implementação nessa classe. Só quem herda do reports base.simples que vai implementar o criar service. E a gente chama ela aqui. Porque aí quem herdar vai instanciar essas services. E agora sim a gente pode pegar e associar o dataset direto. Mas por que você não instancia services aqui? Veja bem, pessoal. Da mesma forma que o reports base e o reports base simples não é instanciável, não é instanciado, acontece o mesmo com as nossas duas services. O que a gente vai instanciar vai ser a nossa service de cliente, a nossa service de produto, de marca, que seja. Nunca a base ou a base simples. Eles só servem como template para a gente poder economizar código e reutilizar. Então, a gente vai ter esse método aqui. E aí, o reports cliente herda do simples. Ele vai lá, instancia uma service de cliente e aí a gente usa aqui. Vamos fazer isso para ver como que ficaria na prática? Vamos copiar aqui a declaração do método, vir no reports cliente, aqui no protected, a gente simplesmente cria um override manda gerar um método aqui pra gente. E aí, lá naquela propriedade services que colocamos disponível, a gente fala aqui, vamos usar aqui a nossa service de cliente, ela vai ser igual a tservicecliente.create. Passo o owner dela aqui. Beleza. Mas por que está dando certo? Lá no reports base simples, a nossa propriedade services fala que é service base simples. Aqui você está criando um service cliente. Como que isso está dando certo? Veja só, a nossa service cliente, ela herda da service base simples. Então, ela basicamente vai ter todos os atributos acessáveis e disponíveis que a base simples tem. A única diferença é que, se ela tiver algo a mais, a gente não vai conseguir acessar diretamente ela aqui. Precisaria ser feito um cache, no caso da report cliente, dessa forma, para você poder acessar algo específico que essa service tenha. Mas não é o nosso caso, a gente não quer acessar nada demais. O que ela precisa, que é o nosso dataset, ela já é acessável direto do service base simples. Beleza? E a última coisa que falta, pessoal, é dar um open nesse nosso dataset, na nossa query. No meu caso aqui, né, eu vou dar um open aqui no método beforePrint do meu report. Events, beforePrint. Vou dar aqui fservice.close, fservice.carry report.close, .carry report.open, certo? E agora a gente já está tudo pronto, a nossa estrutura ali, a camada de conexão com o servidor e a camada dos relatórios. Agora falta a gente criar as nossas rotas, né? Declarar as nossas rotas para que possa ser feita a chamada de cada relatório desse que foi criado. Para isso a gente vai criar as nossas controllers, né? Então vou dar aqui file new e unit mesmo. Vou salvar esse unit. Vou criar aqui
uma pastinha de controllers, bacana? E vou dar o nome dela de controllers.cliente. É isso. A gente vai precisar fazer o uso aqui da unit do horse, system.class. Essa controller ela vai gerar o nosso relatório de cliente, então a gente tem que fazer o uso desse relatório. Qual relatório que é esse? Reports.cliente, que a gente criou. E também vamos fazer o uso do middleware do Octet Stream. Vamos ter aqui uma procedure chamada registry, que vai ser responsável por registrar as nossas rotas. Aqui a gente só vai ter uma. E vamos aqui fazer o registro dessas rotas. No nosso caso, pessoal, isso daqui é uma API específica para gerar relatório. Então eu vou criar uma rota aqui chamada thehorse.get, né? Porque o usuário vai dar um get nesse nosso PDF e a rota dele vai ser /clientes. Vou passar um método no nome aqui do report cliente que a gente não criou ainda, vai fazer. Aí você pode me perguntar: mas eu criei um servidor para cadastrar esse cliente e já tem a rota /clientes. Tudo bem, mas aí você tem que fazer isso em outro servidor. A ideia aqui é a gente criar uma API, um servidor específico para gerar o relatório. Logo, a URL, a porta que ele vai escutar e trabalhar é diferente desse seu relatório que cadastra o cliente. Então não vai ter esse conflito. Imagine que você tem lá um relatório para cadastro que está escutando na porta 9000 e o de relatório é 9001. Então você vai ter lá para cadastrar o localhost /9000/clientes e para gerar o relatório localhost /9001/clientes, sem conflito algum. Então a gente criou aqui esse método. Vamos declarar ele aqui em cima, né, do report, e ele precisa do seguinte parâmetro: rec, chamando thehorse request, res, chamando thehorse response, e o next, que é uma procedure, tproc. Muito bem. Ambiente. E o que esse report cliente vai fazer? Ele simplesmente vai instanciar o nosso relatório de cliente, que a gente criou, o nosso frame lá, e vai chamar a função getReport. Então a gente vai ter aqui uma variável, né, lReport, do tipo tReport cliente. A gente instancia ela. Passando o new aqui. Já remove ela para não ter nenhum tipo de vazamento de memória. Não pode existir isso em servidores. Remove. E a gente já dá aqui o res.send. A gente fala que está retornando um objeto do tipo tFileReturn. Lembra dele? Que a gente usou lá na nossa reports base, o horse.octetstream, para poder usar essa classe? Pois bem, aqui a gente está falando, eu vou retornar um objeto desse tipo. E aonde que está esse objeto? Na nossa variável aqui lReport, tem a função chamada getReport, que está retornando o fileReturn. E aí está pronto aqui a questão da nossa controller. Falta só fazer a chamada dessa rotina registry. Vamos vir lá no Project View Source. Inclusive nem mudei ele aqui ainda. A gente precisa fazer aqui o uso da unit do middleware do Octet Stream, porque quando você instala um middleware no horse, você precisa dar o uso dele, né? Como? Dá aqui um thehorse.use e aí você passa o middleware que você quer usar, no caso o Octet Stream. Só deixa o Octet Stream, certo? A gente vai chamar aqui a nossa procedure lá para registrar as rotas. No caso só tem uma, controllers.cliente.registry, e vamos mandar aqui executar o nosso servidor na porta 9000. Vamos compilar para ver se está tudo certo. Deu algum erro aqui, só vamos ver aqui o res. Eu coloquei o parâmetro como rest, seria res. Muito bem, vamos executar. Aí, agora deu certo. Então ele vai pedir aqui para poder executar na porta, permitir o acesso. Já está executando no nosso servidor. Vamos fazer um teste. Como?
com a chamada. Ele está no porta 9000 localhost, na rota /clientes. E como que a gente testa isso? Bom, vamos lá para o nosso navegador, colocar aqui a URL do servidor, no caso é localhost na porta 9000, e falar a rota clientes. A gente vai fazer o get disso, dá um enter aqui, ele vai conectar lá, gerar o PDF para a gente, está carregando aqui, ó. Já gerou, ele baixa o PDF aqui embaixo, ó. Se a gente clicar para visualizar, ó. Então ele gerou lá para a gente o nosso relatório de clientes, a gente já consumindo na nossa API. Se você fosse implementar isso daqui no Delphi ou em algum lugar, você simplesmente iria fazer a chamada desse método get, utilizando o verbo get, né? Na sua aplicação, ele vai retornar esse string, esse PDF, igualzinho tá aqui, ó. Gerou aqui com os mais de 1000 clientes que a gente tem. Então, pessoal, é muito simples. Aí agora você pega e fala, nossa, mas toda essa estrutura para fazer um simples relatório assim, eu só faço isso com um simples arquivo. Tá, muito bem. Mas aí se você chega em mim e fala assim, ó, eu quero agora um relatório de marcas. Simples, besta, né? Quanto tempo você levaria para fazer um relatório de marcas? Bom, no meu caso eu levei quase 1 hora. Na verdade eu tenho o limite de 1 hora para fazer esse vídeo. E eu levei quase esse tempo todo para explicar essa estrutura para vocês. Mas agora eu faço um outro relatório de marca em menos de 5 minutos. Se um cliente pedisse para mim, eu faria em menos de 5 minutos. Eu já tenho uma tabela de marca lá pronto no meu banco de dados e eu vou criar aqui para vocês. Vamos lá. Bem rápido então, hein? Vou voltar aqui, tem a minha APIzinha. Conceito simples então, sempre siga essa receita. Primeiro começa pela camada de banco de dados. Relatório de marcas é simples, vou pesquisar aqui simples. E vou criar aqui um service base simples para o nosso relatório. Vou salvar, service, vou criar como services.marca. Só preciso aqui definir um nome, né? Renomear para service marca. E colocar uma instrução SQL na nossa query. No caso aqui, eu tenho o ID e a descrição na minha tabela de marca, certo? Vou executar aqui, deu certo. Definir os fields, ok. E beleza, só vem aqui na seção de código, remove a variável global e essa declaração está feita a camada da conexão com o banco de dados. Vamos agora para o relatório. O relatório, file new order, é simples também, então a gente escreve aqui, simples. Ele vai aparecer aqui para a gente, reports base simples, a gente herda dele, já veio toda a estrutura ali. Vamos salvar, né? src, reports, a gente dá aqui o nome dele de reports.marca. Certo? Só renomeei aqui para reports marca. O que a gente tem que fazer na questão de código? Remove essa variável, né? A gente precisa somente na seção protected fazer a reescrita daquele método que vai nos retornar a label do relatório, que é a function getReport name do tipo string override, né? E também fazer lá o nosso create service, que é para a gente instanciar a nossa service de marca. Então a gente vai ter aqui o create services, um override. Beleza. Get report name, eu quero que esse nome do relatório seja marcas. E no create da service, qual service que a gente vai instanciar? Bom, vamos instanciar a service que a gente acabou de criar, fazer o uso dela aqui, service marca, e a gente instancia aqui, t-service marca. Beleza. Questão de código é só isso. Aí a gente precisa aqui customizar e criar as informações. Vou lá para o relatório de cliente, porque é bem parecido. Eu só vou ter aqui o código e o nome. Vou voltar aqui para o de marca, vou colar. Na verdade aqui não é nome, aqui seria um LBL. Vou até renomear o nome do componente, hein? LBL descrição. Vou dar aqui descrição. E na questão aqui dos dados, eu vou copiar do cliente também o DB ID e DB nome. Vou colar. Certo? Só vou aumentar aqui, né? No caso aqui não é txt nome, é txt descrição, porque a gente está falando de marca. Aqui o data field, né? Tem que mudar para descrição. Bacana. E tá pronto aqui a questão do nosso relatório. Vou fechar. Agora vem a questão da nossa rota, para declarar a nossa rota. File new unit. Vou salvar aqui nas controllers. Controllers.marca. Vamos lá na nossa controller de cliente, não perca tempo digitando, copie isso daqui, vai lá para a sua controller de marca, cola e só vai mudando o que precisa. O que precisa? Bom, aqui não seria do report cliente, seria do report marca, então você renomeia.
O nome aqui da sua rota não é clientes, seria marcas, certo? Aqui você não vai usar o report de cliente, então você muda até o uso aqui, seria report marca. E aí aqui o nome da sua classe é t-report marca. Muito bem, coloca aqui também. Tá tudo certo. Agora você só precisa chamar aqui na sua source o registro aí da sua marca. Deixa eu só conferir aqui que estava dando algum erro, tudo certo. E rodar a sua API. Tá pronto, eu fiz. Opa, deu algum erro aqui. Com direito a erro, hein? Create service. Se a gente vem aqui no base simples, o nome é criar service. Vou colar aqui, mudar o nome do método, executar. Mais um erro. T-service marca.create self. Agora vai. Aleluia. Tá pronto, fizemos nosso relatório de marca. Vamos testar? A gente copia aqui, né? Vamos colocar http localhost 2.9000 marcas, manda gerar, imprimiu aqui, vamos abrir o PDF e tcharam, pronto, pessoal. Em menos de 5 minutos tá entregue aí mais um relatório para o nosso cliente de marca. E é assim que você tem que ver e entender a importância dessa estrutura que eu mostrei para vocês. Isso é uma API, isso vai para o servidor e é muito fácil de programar. Bom, pessoal, eu acredito que é isso. Eu estou indo por aqui, meu tempo está estourando, né? Os fontes de exemplo vão estar disponíveis no meu GitHub e aqui tem alguns contatos para vocês, alguns links e informações para vocês poderem entrar em contato comigo caso tenha ficado qualquer dúvida, né? Obrigado e até a próxima.